Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, que ainda não conhecia o nosso canal, olha, esse canal é um canal que está à disposição do povo de Deus, cujo objetivo principal é divulgar a escola bíblica dominical. Nosso canal ele começou fortemente no ano de 2016, já no finalzinho do ano de 2016, nós começamos com esse projeto. Na época, uma revista em que eu era o comentarista, pela graça e bondade de Deus, fui o comentarista naquele trimestre, o primeiro trimestre de 2017. Então, o primeiro vídeo que entrou no ar, aqui no nosso canal, foi, eu me lembro, nos últimos dias lá de dezembro de 2016. Então, de lá para cá, o Senhor tem abençoado, o nosso canal tem crescido. Hoje nós contamos aí com mais de 80 mil inscritos até a presente data e eu quero aqui já na abertura deste vídeo deixar a minha palavra de profundo agradecimento a você que é aluno, professor, superintendente, pastor ou um apaixonado pela Escola Bíblica Dominical. Saiba que desta trincheira nós sempre estaremos aqui dando o nosso melhor, porque nós de fato acreditamos na maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Luiz Prates e hoje, mais uma vez, me reúno aqui, tendo à minha direita sempre o pastor Marcos Santana e à minha esquerda o pastor William Barros, meus amigos que somam comigo nesse projeto, que foram aqui aprovados pela nossa diretoria para compor esta mesa e juntos, com tanta alegria, com tanto prazer, devoção, nós nos reunimos aqui semanalmente, porque realmente nós gostamos do que fazemos e fazemos aquilo que gostamos. Estamos aqui hoje dando então sequência ao estudo dessa preciosíssima revista, comentada pelo bispo Ide José do Carmo, nosso amigo pastor presidente ali da Assembleia de Deus em setor Campinas, na cidade de Goiânia, Goiás. Ele nos blinda aqui com esse trabalho tão lindo, quarto trimestre de 2022, onde estamos estudando sobre a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Pastor, e que vídeo é esse? O vídeo de hoje é o vídeo sobre a lição de número 4 desta revista tão preciosa que eu acabo de vos falar. E o título da lição de hoje, Batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultados. E a lição de hoje ela aborda os seguintes tópicos. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta, evidência física inicial e propósitos e resultados. Lembrando que sempre no tópico 1, pastor Marcos Santana traz aqui o seu comentário, tópico 2, o pastor William Barros e no tópico 3, esse que vos fala. Então agora convido você a pegar a sua Bíblia, sua revista, seu plano de aula, uma caneta, porque nós vamos começar agora o nosso estudo. Quero dar aqui as boas-vindas ao pastor William Barros. Paz do Senhor, companheiro, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, irmãos, que estão conosco para mais uma aula aqui pela editora Betel, nessa feita lição de número 4, Batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultados. O nosso textuário está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade aplicada vai nos ensinar que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração, evidenciada pelo falar em outras línguas, visando capacitação para a evangelização. Também quero dar as boas-vindas aqui ao pastor Marcos Santana. A paz do Senhor, companheiro, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, aos nossos irmãos, para mais uma lição, vejamos os objetivos da nossa lição. Mostrar que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Destacar a evidência do batismo com o Espírito Santo. Expor o propósito do batismo com o Espírito Santo.
Os textos de referência, Atos capítulo 2, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Convido os irmãos para estarmos agora em oração. Nosso Pai Celestial, bendito e maravilhoso Deus, graças nós te damos por estarmos estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo nos esclareça, nos dirija, nos conduza e que vidas sejam renovadas, esclarecidas e despertadas para buscar a cada dia o renovo, o poder do Espírito Santo, a graça do Senhor para cumprirmos a missão e continuarmos caminhando na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de hoje, ela trata um aspecto doutrinário bastante marcante na identidade teológica das Assembleias de Deus. Cremos numa experiência consciente, definida, identificável e distinta da regeneração. Vamos focar na lição de hoje 3 aspectos em relação à experiência do batismo no Espírito Santo: distinção, evidência e propósito e resultados. Leamos novamente a verdade aplicada. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração. Esse aspecto sobre distinção veremos no tópico 1, evidenciada pelo falar em outras línguas. Veremos no tópico 2, visando capacitação para evangelização. É o que veremos no tópico 3. É muito importante, ao longo do estudo desta lição, nós termos em mente que as Escrituras Sagradas, elas revelam e elas registram diversidade de ações do Espírito Santo, diversidade de propósitos e diversidade de momentos destas ações. Nós já vimos a ação do Espírito Santo na criação, na vida dos juízes, dos reis, dos profetas de Israel, nos evangelhos, e já vimos também sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Agora, nós vamos enfatizar o derramamento do Espírito Santo após a ascensão de Jesus. Os irmãos estarão verificando que é uma excelente oportunidade a lição de hoje para conhecimento, esclarecimentos. É uma excelente oportunidade para tirar dúvidas sobre a questão do batismo no Espírito Santo. E a lição, ela está bastante didática. Os irmãos verão que os 3 tópicos analisados
estudados, lidos e ministrados, muito contribuirá para a formação e o aperfeiçoamento de cada membro do corpo de Cristo e também para os obreiros, principalmente os novos obreiros. Então, o tópico 1 vai destacar que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Como diz o texto da nossa lição, o batismo com o Espírito Santo é mais uma das diversas ações do Espírito Santo. Trata-se de uma experiência própria desse tempo, o tempo da nova aliança. E por que nós podemos dizer que é uma experiência própria da nova aliança? Considerando que Jesus Cristo é o batizador. João, capítulo 1, versículo 33, nós encontramos este texto sobre João Batista. E eu não o conhecia. João Batista dando testemunho de Jesus. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia nos mostra que por meio do Espírito, Deus nos fez novas criaturas. E também, por meio desse mesmo Espírito, Ele capacita estas novas criaturas para um viver santo e que edifiquemos uns aos outros em Cristo. Por meio do Espírito, Deus nos lavou e nos fez nascer de novo. E também, por meio desse mesmo Espírito, nos capacita para levar adiante a mensagem de Jesus Cristo. Então, nesse tópico, visando contribuir para um entendimento sobre as verdades nas Escrituras, nós vamos focar diferentes aspectos da obra do Espírito, mostrando assim que o batismo com o Espírito Santo é distinto destas outras obras. Então, nós vamos ver regeneração, santificação e batismo no corpo. Subtópico 1.1 é uma experiência distinta da regeneração. Os irmãos poderão verificar no texto da lição algumas referências bíblicas sobre a ação do Espírito na regeneração. O que nós vemos na Bíblia que chamamos de regeneração, que a Bíblia fala de regeneração. Somos aqueles que nasceram de novo, aqueles que passaram pela experiência da regeneração, tornamo-nos participantes da natureza divina. Regeneração aponta para reconciliação com Deus. Regeneração aponta para retomada do relacionamento com Deus. Já o batismo no Espírito Santo é capacitação para serviço e testemunho. Capacitação dos regenerados. Capacitação de quem nasceu de novo. Atenção, não significa que quem nasceu de novo não tem o Espírito Santo. Não, tem, porque é o Espírito Santo que opera a regeneração. Mas a capacitação é uma outra obra do Espírito Santo na vida dos regenerados. Irmãos, vejamos em Atos, capítulo 2, que está escrito: estavam reunidos no mesmo lugar.
é o que diz o versículo 1, antes de registrar o derramamento do Espírito Santo. Ora, irmãos, quem estava reunido no mesmo lugar? Os discípulos de Jesus. Então, aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo naquele momento já eram pessoas discípulas de Jesus. Segundo ponto, lembremos-nos que Lucas, capítulo 10, versículo 20, registra que essas pessoas já tinham seus nomes escritos no livro da vida. Também é possível atestarmos que eram pessoas que já estavam limpas pela palavra. João, capítulo 13, 15, versículo 13. Outro detalhe importante nesse tópico. Atos, capítulo 8, versículos 12 e 14. Fala sobre os samaritanos. Antes de receberem a imposição de mãos de Pedro e João para receberem o Espírito Santo, antes dessa imposição de mãos, essa referência bíblica nos mostra que aqueles samaritanos já tinham crido, já tinham recebido a palavra e já tinham sido batizados em águas. Evidente, irmãos, que é possível levantar a seguinte questão. Ora, se os samaritanos já tinham crido, recebido a palavra e batizado nas águas, eles não tinham o Espírito Santo? Como nós temos já visto nessa exposição, eles já tinham o Espírito Santo, sendo que Pedro e João impuseram as mãos sobre eles para que eles pudessem também vivenciar outros aspectos da obra do Espírito Santo. É importante nós estarmos frisando isso, que a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que passou pela experiência da regeneração, evidentemente, é como se essa pessoa ela já tivesse pleno acesso ao poder divino no momento, a partir do momento da conversão. Mas ter pleno acesso não significa que a pessoa já se apropriou de todo esse poder. Embora, irmãos, toda a plenitude de Deus venha a ser nossa por causa da reconciliação com Deus, por causa do novo nascimento, na conversão, não significa que automaticamente já seja uma realidade na vida diária, essa plenitude de Deus. Atos, capítulo 9, versículo 17. Nós podemos atestar que somente após 3 dias da experiência na estrada de Damasco é que Saulo ele foi cheio do Espírito Santo. Atos, capítulo 10, versículo 43, Cornélio, após ouvir sobre crer em Jesus e perdão de pecados, é que a Bíblia diz que recebeu o Espírito Santo. E Atos, capítulo 19, os discípulos em Éfeso, nós podemos atestar isso nesse texto, primeiro foram batizados em águas, depois Paulo impôs as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Outro detalhe importante aqui, irmãos, nós estamos falando de mais ou menos 25 anos após o acontecimento de Atos 2. Então nós podemos atestar que mesmo depois do dia de Pentecostes, a igreja, décadas depois, continuava experimentando derramamentos do Espírito Santo em diversos lugares. Vamos para o subtópico 1.2. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da santificação. É importante
nós estarmos atentos que a santificação, ela tem início na regeneração. Na conversão, nós somos separados para Deus. O Espírito Santo, ele opera nesse momento, porque o Espírito Santo é que convence. O Espírito Santo é que opera a convicção do pecado. O Espírito Santo é que opera a purificação. E o Espírito Santo é aquele que constantemente ajuda o regenerado, o nascido de novo, a evitar o pecado e a resistir à tentação. É obra do Espírito Santo também a questão da santificação. Notemos que, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele escreveu: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Nós destacamos aqui essa expressão, santificação do Espírito, ou seja, é obra do Espírito, é poder purificador. Atos, capítulo 10, versículo 15, Atos 11, 9, Romanos 15, 16, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. A santificação é uma outra obra, um outro aspecto da ação do Espírito Santo. Agora, também é importante nós aproveitarmos esse estudo, porque é importante isso. É preciso atenção para que a ênfase pentecostal na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais não resulte numa falta de ênfase em outras obras do Espírito Santo, como a santificação. Nós já temos visto isso em outras lições. Batismo com o Espírito Santo e manifestações dos dons espirituais não é um atestado automático de santidade. Então é preciso estarmos refletindo, vivenciando, buscando cada obra, cada ação do Espírito Santo na vida do nascido de novo. E por último, subtópico 1.3, imersão no corpo de Cristo. Trata-se da imersão do salvo, do regenerado no corpo de Cristo. Alguns identificam esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, como o batismo de regeneração. O contexto desse texto, de Paulo escrevendo aos Coríntios, aponta, irmãos, para o fato de que o mesmo Espírito que inseriu o salvo no corpo de Cristo é o mesmo Espírito que opera em cada um para cuidar uns dos outros. Então, a ênfase aqui está se referindo à unidade do corpo de Cristo e à capacitação do corpo de Cristo, de cada membro. E isso é feito, isso é operado pelo Espírito Santo. O texto da nossa lição, nesse subtópico 1.3, ele está bastante didático, ele está bastante esclarecedor. E eu quero destacar aqui essa questão. Não vamos confundir o batismo no corpo com o batismo no Espírito. Batismo no corpo é operado pelo Espírito Santo. Batismo no Espírito é Jesus Cristo quem batiza. Que o Espírito Santo continue nos esclarecendo e nos dirigindo até
que Cristo venha e despertando cada membro do corpo de Cristo para buscar vivenciar todas as ações do Espírito Santo que estão disponíveis para o salvo. Prossigamos no estudo desse tema tão relevante, agora abordando o próximo aspecto, que é sobre evidência. Pastor William Barros. Meus irmãos, antes de começarmos a nossa ministração aqui do tópico de número 2, depois de tudo que trouxe o pastor Marcos Santana para nós até aqui, eu queria fazer 2 pequenos anúncios rapidinhos aqui. No dia 22, no sábado, nós estaremos em Itaperuna, no Congresso de Adolescentes, junto com o querido pastor Lessa Júnior. E no dia 23, no domingo, nós estaremos lá na Assembleia de Deus em Angra dos Reis, do nosso Ministério de Madureira, com o querido pastor Dirceu de Paula, lá no Estaleiro Verão, na igreja, onde haverá um grande evento lá. Então, eu convido você no sábado, se você puder estar em Itaperuna, aqui no estado do Rio, e no domingo lá em Angra dos Reis, tá? E o segundo anúncio rapidinho aqui, a nossa caravana para Dubai, Israel, que eu anunciei há algum tempo atrás, alguns irmãos aqui me perguntaram, nós já não temos vagas. É um sucesso, já acabaram todas as vagas, mas eu estou abrindo uma caravana agora, você de primeira mão já vai ficar sabendo e pode entrar agora. Em janeiro de 2024, nós iremos na segunda quinzena de janeiro para Roma e Israel. Iremos no Coliseu, Fórum Romano, Palatino, Fontana di Trevi, Vaticano, Praça de São Pietro. Nós iremos fazer um tour por todas as partes principais ali históricas do centro de Roma. Vai ser uma viagem fantástica. Depois de lá iremos para Israel. Então você é nosso convidado. Depois manda sua mensagem, fala com a gente e nós vamos aí dirimir qualquer dúvida, ajudar você para estar conosco em janeiro de 2024 em Israel. Eu estou com uma grande promoção para essa viagem, tá bom? Meus irmãos, o nosso tópico de número 2, depois do pastor Marcos ter falado aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, uma experiência distinta, e ter mostrado o que, por exemplo, não é o batismo com o Espírito Santo, ele mostra, por exemplo, no tópico 1, que é distinto da regeneração, ou seja, batismo com o Espírito Santo não é a salvação. Mostrou já para nós a distinção sobre santificação e a distinção do batismo com relação ao batismo em águas. E eu queria, antes de entrar no nosso tópico 2 aqui, fazer só a nível de introdução um pequeno adeno aqui no que tudo que trouxe o pastor Marcos no tópico 1. Eu me lembro aqui, quando eu fiz seminário teológico, eu fiz o IB, né, o nosso curso do médium aqui no IB, e eu fiz o bacharel numa faculdade de outra denominação. Eu lembro que em sala de aula, o professor colocou, era aula de teologia sistemática, em soteriologia, doutrina da salvação, e ele colocou no quadro linhas sobre salvação. E na ocasião, ele colocou lá, linha da Assembleia de Deus, linha pentecostal. E ele botou, no data show estava aparecendo para nós na tela que santificação é igual batismo com o Espírito Santo e falar línguas. Eu lembro que na ocasião o professor até disse em sala de aula, por isso que eles falam, tem que falar língua, senão você não é santo. Na hora eu gentilmente, com muita educação, levantei minha mão e perguntei, professor, de onde o senhor tirou essa informação? Onde está a bibliografia? Ele, não, mas não é? Eu falei, mas aonde está a bibliografia disso? Então percebe, irmãos, são erros que vão sendo muitas vezes ensinados até em sala de aula de cursos, como se nós, pentecostais, fôssemos retratados de forma caricata, com aquela ideia só de pula-pula e sai falando língua, isso é poder, isso é santidade. E a aula de hoje vai desmistificar essa mentira, desmentir isso e mostrar que, na verdade, o revestimento de poder, onde a gente vai entrar agora mais propriamente na evidência e como ele ocorre na prática da vida cristã, não tem nada a ver com salvação. Uma pessoa pode ser salva sem jamais ter sido batizada com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. E eu quero salientar aqui uma coisa que eu disse em aula anterior, se eu não me engano na primeira aula, que deve ficar frisado e marcado na mente de cada aluno aqui. Lembrem, Jesus, quando estava prestes a ir assunto ao céu, ele vai dar instruções aos discípulos. Jesus, antes de ir assunto ao céu, nessas instruções, ele não avisa para a igreja, olha, estou deixando para vocês, Pedro, tu vai pescar de novo, vai achar um peixe com dinheiro. Ou então, vai, gente, cava lá atrás da rocha X e vai achar um baú com dinheiro. Jesus não deu um centavo de dinheiro para a igreja no seu início. Jesus não deixou um terreno para a igreja.
Ele não comprou um imóvel e deixou para a igreja começar seus cultos. Jesus, no início da história da igreja, vejam, ele não escreveu para nós um hino, não escreveu uma frase do Novo Testamento, ele deixou para que mais tarde, após a sua assunção, os discípulos fizessem isso. Nós não temos um livro escrito por Jesus, nem um hino escrito por Jesus, não deixou um centavo de dinheiro para a igreja, imóveis, terra, nada. Mas ele de forma sumária, ele ordenou: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A primeira coisa que Jesus deu para a igreja foi a presença, a manifestação do Espírito Santo na igreja. Deixando claro que mais tarde ouro e prata viriam, mais tarde terras e imóveis chegariam, mas sem o Espírito Santo nada disso tem sentido. Então, irmãos, nós não podemos aqui diminuir a importância do batismo com o Espírito Santo. E eu faço um alerta nesse início da minha fala aqui. Nós estamos vivendo um período e a gente precisa tomar cuidado, e uma aula como essa cai como uma luva em tempos como agora. Por quê? Nós vivemos profeticamente um tempo de esfriamento do amor. Mas a Bíblia não diz que o amor de todos esfriaria. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Ou seja, tem muita gente que o amor esfriou, mas o seu não pode esfriar. Você não pode se colocar dentro desse muitos. O seu não pode esfriar. E tem um outro aspecto em relação a isso. Nós temos muitos jovens, ou uma nova safra de pregadores, ensinadores e líderes que acabam vindo não influenciados diretamente pelos nossos autores, pela nossa visão da Assembleia de Deus, mas acabam sendo influenciados por denominações mais tradicionais, com visão, por exemplo, calvinista. E o que vai acontecendo? Começam a não dar mais ênfase a batismo nem a dons espirituais. Eu quero lembrar a cada professor e aluno que está assistindo essa aula que os dons e o batismo com o Espírito Santo não estão na igreja como uma opção. Jesus ordenou para os discípulos receberem o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma sine qua non, é uma condição indispensável para todo cristão. Deus quer que cada pessoa que está assistindo essa aula seja batizada com o Espírito Santo. Deus quer que cada pessoa que assiste essa aula tenha essa experiência do batismo com o Espírito Santo. O batismo é a porta para os dons espirituais. Deus quer que os dons se manifestem na igreja, porque o mesmo Espírito que opera na igreja os ministérios, apóstolos, profeta, doutores, mestres, evangelistas, etc., é o mesmo que opera os dons. Palavra da ciência, sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, profecia, variedade de línguas, é o mesmo, irmãos. É o mesmo Deus. Então, o propósito de Deus na igreja é que os dons estejam na igreja para edificação do corpo e para a salvação dos perdidos. Agora, se a gente não atentar, esse evangelho mais filosófico, esse evangelho mais calcado na letra, começa a substituir a nossa identidade. E o que vai acontecendo? Igrejas que têm mais de um ano que não têm batismo com o Espírito Santo. Igrejas que acabaram com aquele hábito de, por exemplo, chamar irmãos na frente para orar para o batismo com o Espírito Santo. Igrejas que não fazem mais isso. Igrejas que não falam mais em línguas, não ensinam mais. Aí você vai ver que igreja é essa? Assembleia de Deus. Irmãos, não apagueis o Espírito. Essa é uma advertência que acredito que a aula de hoje ela é fundamental na nossa experiência cristã para nos despertar em relação a esses perigos que açoitam, que rondam a nossa vida diária cristã, a nossa experiência cristã. Vejam que, com relação ao batismo na evidência, ele vai mostrar aqui, nosso autor, logo na introdução, o seguinte: a glossolalia, ou seja, as línguas, trata-se de uma evidência externa, física e inicial do batismo com o Espírito Santo. As línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo estão em consonância com a Bíblia Sagrada. Um ponto interessante em relação a isso é salientar aqui uma questão. As línguas estranhas são a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo? Segunda questão, as línguas estranhas são a única evidência inicial do batismo com o Espírito Santo? Para responder essa questão, vejam, existem denominações, existem linhas teológicas que acreditam que uma pessoa
pode ser batizada com o Espírito Santo com a evidência de qualquer um dos 9 dons do Espírito Santo. Agora, na prática da experiência cristã, imagine como seria. Eu estou num culto, fui batizado com o Espírito Santo. Como eu sei que fui batizado com o Espírito Santo? Aí eu recebi o dom de discernimento de espíritos. Mas como eu sei que esse dom confirmou meu batismo, se naquele momento eu estava apenas sentado no culto, adorando a Deus? Como eu saberei que naquele dia, naquele momento eu fui batizado? Até que esse dom se manifeste em algum momento na minha experiência. Imagine se eu estou dentro de casa orando no meu quarto e eu fui batizado com o Espírito Santo e a evidência do batismo foi discernimento de espíritos. Mas como eu saberei que fui batizado com o Espírito Santo naquele momento? Se eu não estou, naquele momento, vendo a evidência daquela manifestação, daquele dom de discernir espíritos no meu quarto. Então, percebe, irmão, seria uma confusão isso. Nós acreditamos, porque não porque é a linha da Assembleia de Deus, porque não é a Assembleia de Deus ou o Ministério de Madureira que determina o que nós cremos. É a Bíblia que determina o que o Ministério de Madureira deve crer. Não é a denominação que é a última palavra. É a palavra de Deus que é a última palavra do que Madureira, Assembleia, Batista, Metodista, qualquer igreja deve acreditar. A Bíblia que é a nossa regra de fé. É a Bíblia que determina e não eu, ou a denominação ou a convenção. Então, quando a gente pega a Bíblia Sagrada e vai olhar, no dia de Pentecostes, falavam línguas. Falavam línguas. Aí nós vamos entender por que a Bíblia diz que as línguas são um sinal. E ao mesmo tempo a Bíblia chama de dom. Porque no momento do batismo com o Espírito Santo, eles falaram em línguas. As pessoas que estavam em volta se admiravam porque Deus permitiu que naquele primeiro momento pessoas falassem em línguas, embora a pessoa que falava não sabia a língua, alguém conhecia, era uma língua da terra. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi, por exemplo, uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo numa tribo indígena e ele falou a língua da tribo e a tribo toda se converteu. Ele nunca tinha estudado, não sabia nada daquela língua. E no momento do batismo falou em línguas, a língua de toda a tribo. E todos ficaram admirados porque sabiam que ele não era dali e não tinha estudado e não tinha aprendido a língua. Então, aí o batismo com o Espírito Santo, as línguas são um sinal, mas ao mesmo tempo é um dom. E o que vai acontecer? Mas em geral, quando uma pessoa fala em línguas, ela fala dentro do idioma do céu. Ninguém entende, são estranhas para quem fala e na maioria das vezes estranhas para quem ouve. A pessoa não aprendeu. Eu vou lhe mostrar, nós temos vários textos, no batismo aconteceu isso em Atos 10, versos 45 e 46, e tem um texto em especial que eu vou ler aqui, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo chega em Éfeso e vai dizer o seguinte, quando ele chega lá: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Paulo não está falando de conversão. Ali, Paulo está se referindo ao Espírito Santo, falando com discípulos. Eu tive uma vez até uma discussão com um amigo que afirmava que aqui se referia à conversão. Mas primeiro a Bíblia fala, no final do verso 1, encontrou, achando ali alguns discípulos, já eram crentes. Aí a Bíblia diz, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, estamos olhando para uma época que o Novo Testamento não estava escrito ainda. Não havia seminários, não havia aulas como essa que você tem agora. Aí a resposta vai o seguinte: perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Ou seja, estamos olhando ali para pessoas que já eram cristãs, já eram convertidas, já tinham sido batizadas em águas, mas não tinham conhecimento ainda sobre a doutrina do Espírito Santo. Não conheciam uma pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia diz, versículo 4, mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz, verso 6, impondo-lhes Paulo sobre eles as mãos. Vejam, o que Paulo vai fazer em seguida? Calma, gente, vou dar um estudo para vocês sobre paracletologia. Foi isso que Paulo fez? Não, gente, calma aí, vamos fazer um seminário aqui no final de semana. Vou ensinar tudo para vocês sobre símbolos, figuras, sobre os nomes do Espírito Santo, sobre os ministérios, sobre os dons, vou ensinar tudo. Foi isso que Paulo fez? Não. Esse conhecimento ia vir depois. A Bíblia diz, impondo-lhes
Paulo sobre eles as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E como resultado a Bíblia diz, e falavam línguas e profetizaram. Por que Paulo não deu um estudo para eles imediatamente? Porque Paulo não estava apresentando para eles uma teoria acadêmica, uma tese. Paulo estava apresentando para eles uma pessoa. Primeiro, Paulo deu a eles a experiência. Esse conhecimento ia vir depois. Irmãos, eu não estou nesta aula falando de teoria. Nós não estamos falando nessa aula de matéria acadêmica. Eu estou falando de uma pessoa que está comigo, conosco, enquanto estamos gravando aqui no estúdio da Editora Betel. E ele está aí agora, enquanto você assiste essa aula. Quem sabe tem pessoas assistindo essa aula que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero inclusive fazer um grande desafio aos professores. Eu quero fazer um desafio à EBD. Como terminar uma aula sobre o batismo com o Espírito Santo e saindo do modo tradicional da EBD, não gastar alguns minutos para clamarmos o batismo com o Espírito Santo nesse domingo de EBD. Meus irmãos, para mim, falar de batismo com o Espírito Santo dentro da esfera da EBD, uma hora, e no final não clamar o batismo, é trair Jesus com um beijo. Eu quero desafiar cada professor, superintendente dominical, jejuem essa semana, busquem a Deus. Alunos, busquem quem não é batizado com o Espírito Santo. A gente já viu na Assembleia de Deus quantas vezes a gente viu pessoas entrar na água do batismo. Entrar na água para ser batizado e ser batizado com o Espírito Santo enquanto estava sendo batizado nas águas. Ô irmãos, por que não pode ser batizado falando sobre o Espírito Santo, sobre o batismo, na aula do EBD? Vamos terminar essa aula diferente. Vamos clamar. Nós estamos falando de teoria ou estamos falando de uma pessoa? Nós estamos falando de teoria acadêmica ou estamos ministrando aqui sobre o Deus que está com a igreja, o Consolador, preparando a igreja para o arrebatamento da igreja, assim como o mordomo Eliezer preparou uma noiva para Isaac? Então, irmãos, eu faço desafio nessa EBD, vamos clamar, vamos jejuar e vamos ver muitos irmãos batizados com o Espírito Santo nesse domingo. Fica claro pelos textos que nós lemos aqui, que a evidência do batismo são as línguas estranhas. Paulo vai dizer à igreja de Corinto, eu quero que vocês todos falem em línguas, mas com relação à manifestação desse dom. Embora, claro, com entendimento. Por isso que ele falou que preferia falar no idioma dele, ou seja, no culto, com entendimento. O dom de línguas é o dom da oração. É o dom da oração, deve permear a vida de oração. Agora, irmãos, ele vai mostrar para nós aqui que são sinais sobrenaturais que aconteceram no dia de Pentecostes. Vento veemente, línguas como de fogo, repartidas, pousaram sobre cada um deles, falaram em línguas. Eu fico imaginando, irmãos, o que deve ter sido aquele momento, Pedro pregando logo em seguida, 3.000 pessoas se convertendo. Nosso tópico 2.2 vai mostrar que as línguas estranhas são uma evidência inicial do batismo. Vejam que eu já entrei nesses pontos aqui, eu estou mostrando para os irmãos. E a gente vai ver, por último, que falar em línguas e a natureza, falar em línguas é a natureza profética. Então, queridos, a evidência inicial do batismo é o falar em línguas. A prova de que uma pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Precisamos do batismo? Sim. É uma necessidade urgente? Sim. Jesus não permitiu os discípulos começarem a pregar e anunciar Jesus sem primeiro receber esse revestimento de poder. Se aqueles homens que andaram 3 anos e meio com Jesus não foram liberados ou permitidos pregarem o Evangelho, anunciar a Jesus antes de receber o batismo, queridos, o que diremos agora nesse momento? É por isso que muitas pessoas têm discursos bonitos, frases de efeito, mas não tocam o coração das pessoas. Pessoas cantam bem, tocam bem, músicas, sabe, tudo do ponto de vista técnico, maravilhoso, mas cadê a unção, cadê o poder, cadê a manifestação de Deus? Nós precisamos hoje de cultos tomados, sabe, embriagados pela presença do Espírito Santo. É isso que faz o pecador se converter. É isso que faz o cristão vir domingo na igreja e querer voltar na terça-feira, sonhando com aquele culto que ele saboreou naquele domingo. É isso que nós estamos precisando. Tem que ter liturgia? Sim. Tem que ter ordem e decência? Claro. Mas, irmãos, o Espírito é soberano. Ele sopra onde quer. Nós precisamos estar debaixo da soberania do Espírito.
Ele sabe o que faz, Ele sabe como agir e nós precisamos desse revestimento urgente. Repito aqui, finalizando minhas palavras, esse domingo pode ser o início de um grande despertamento para que muitas igrejas no Brasil despertem para a manifestação do Espírito Santo. Que Deus abençoe e que muitos irmãos sejam batizados com o Espírito Santo nessa EBD. Amém. Bem, meus irmãos, chegamos então ao ponto 3. Quero aqui, de forma muito grata, dizer aqui muito obrigado ao pastor Marcos Santana, que brilhantemente aqui comentou conosco o ponto 1. Também agradecendo aqui o pastor William Barros, que também trouxe aqui a sua contribuição no ponto 2, abrilhantando, trazendo para nós que somos professores da escola dominical um algo a mais, né? Então a gente ajunta aqui as experiências trazidas por esses homens, os comentários trazidos aqui, os adicionais, a gente coloca tudo no plano de aula e a gente ora, pede ao Espírito Santo a graça e a gente vai para a aula. Sabe o que vai acontecer? A aula vai ser uma bênção. Então vamos aqui ao nosso, dando sequência aqui ao nosso ponto 3, cujo tópico diz propósito do batismo com o Espírito Santo. E para falar sobre esse ponto, eu achei por bem trazer aqui o que a Bíblia diz. Já que vamos falar sobre propósito do batismo com o Espírito Santo, então vamos ver o que a Bíblia diz? Olha só o texto de Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha, está aí o propósito. Qual é o propósito então? O propósito da virtude do Espírito Santo na vida do cristão é para ser testemunha, ou seja, ser um missionário, um pregador, um anunciador, testemunhar sobre quem? Sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ninguém consegue desempenhar esse papel com tanta ousadia e sucesso se não tiver o revestimento, a virtude do Espírito Santo. Olha que extraordinário! Também separei um outro texto aqui de Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Olha, outro propósito. Qual é o propósito? Encher, oh aleluia, o Deus que nos dá esperança, nos encha de gozo, de paz, para que a gente cresça e abunde em esperança. E como que vamos conseguir isso? Na virtude e pela virtude do Espírito Santo. Então, o propósito é esse. Você está precisando de ter paz? De ter gozo no teu coração? Você está precisando de ter esperança, renovar a sua esperança? O segredo está aí. Revista-se do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo está disponível para nós nos nossos dias. Separei ainda mais um outro texto, porque o importante, irmãos, é ver o que a Bíblia diz, né? É muito importante o que a Bíblia diz sobre isso, porque a nossa base, a nossa fonte, todo o trabalho que nós realizamos aqui tem que ter como base, como fonte, a palavra de Deus, porque ela é a nossa bússola e é por ela que nos orientamos para fazer todas as ações que nós temos que cumprir na nossa caminhada. Atos 10, 38, olha o que diz. Lembrando que estamos falando sobre propósito, ok? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha aí, Jesus ele recebeu a virtude do Espírito Santo.
Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo. Jesus, a Bíblia registra e deixa claro aqui nesse texto como ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E por que ele estava ungido? Com a virtude, oh aleluia, do Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo e com a virtude. O que aconteceu? O que causou isso nele? Ele fez a obra. A Bíblia diz, ele andou fazendo bem. Então, quando você está revestido e você está com a virtude do Espírito Santo, você faz o bem. Você faz o bem para as pessoas, você é uma pessoa do bem. Não há maldade no seu coração, não há vingança, não há rancor, não há ódio, não há nada que, que te assemelha com o padrão mundano, porque você é diferente. Jesus, ele curava, a Bíblia diz, e saiu curando todos os oprimidos pelo diabo e curando os enfermos. Como é que ele fazia isso? Pela virtude do Espírito Santo. E assim, nós fechamos esse subtópico 1, podemos ir ao subtópico 2, que diz os primeiros discípulos depois do Pentecostes. Então, o que aconteceu quando os primeiros discípulos de Cristo, após receber a virtude do Espírito Santo, o que aconteceu com eles? Vamos ver. Após a experiência pentecostal, a gente vê a ousadia, o entusiasmo e a vida de oração e prontidão desses discípulos. Por quê? Porque eles receberam o batismo com o Espírito Santo. A virtude estava sobre eles. Então, quem está assim é ousado, é entusiasta, ora, está sempre pronto. Pronto a quê? A anunciar o Evangelho, como os discípulos fizeram. E eles foram anunciar o Evangelho ali, e eles foram perseverantes, mesmo diante das grandes perseguições e ameaças. Então a gente precisa disso, precisa dessa virtude para conseguir vencer os dias maus. Separei agora aqui alguns textos que eu quero compartilhar com você. Aliás, a sugestão está na própria revista. Primeiro, Atos 2,14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: Varões judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Ora, aquele homem tímido, aquele pescador, de repente, porque ele passa por esse processo, agora ele se coloca em pé e ele grita numa voz alta: varões judeus, ouça o que eu tenho a dizer. Na verdade, tudo que ele tinha de dizer estava vindo do Pai, pela virtude do Espírito Santo. Atos 3,6 diz: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha que texto maravilhoso, que a maioria de nós conhece esse texto. Pedro, ele está diante ali de uma pessoa que precisava de um milagre. E ele olha para aquele homem e ele disse: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas tem algo dentro de mim, tem uma virtude. Eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, vou te dar muito mais do que o ouro, muito mais do que a prata, muito mais do que uma esmola diária que você está acostumado a receber. Em nome de Jesus Cristo, homem, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele levantou e saiu com a sua caminhada de fé, na sua jornada. Por que ele fez isso? Pedro fez isso por causa do Espírito. Sabe, irmãos, o que está faltando na vida de nós hoje em dia? Muita gente fala: eu tenho saudade do tempo antigo, é assim, era assim, a igreja era assim. Então, mas a igreja, irmãos, na verdade, o Evangelho não mudou, Jesus não mudou, nós é que estamos mudados, né? Então, hoje Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, ainda está tudo disponível. O problema é que nós não nos santificamos, não buscamos, não nos preparamos, porque queremos o quê? Queremos que as coisas aconteçam sem santificação, sem busca, sem renúncia, sem quebra de orgulho, de vaidade, de presunção. Os discípulos, os primeiros discípulos, são um exemplo para nós, para mim, para você, professor de escola dominical. Será que eu e você não precisamos provocar isso nos nossos alunos? Trazer eles para esse contexto,
para termos mais uma vida de oração, de milagres, de sinais, porque o Espírito Santo está aqui, ele não foi embora, e isso não foi só para os discípulos do passado, não, para a igreja do século 21 também. Mais um texto, Atos 3,12 diz: e quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Aqui a Bíblia está se referindo sobre a cura de um coxo. Então o apóstolo Pedro, ele vê as pessoas ali tudo abismadas. Espera aí, vocês estão preocupados com o quê? Qual é o motivo vocês estarem assim? Que maravilha! Está olhando, está vendo o que em nós? Não há nada em nós. Você acha que foi nós que conseguimos? Então ele diz assim: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais para nós como se de nossa própria virtude andássemos fazendo santidade e fizéssemos andar este homem? Não! Isso aqui é pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, a virtude do Espírito Santo que estava sobre ele. Então, se eu e você nos santificar e nós tivermos uma vida semelhante a esses homens que a Bíblia registra, nós também poderemos fazer isso que eles fizeram, porque o Senhor não mudou e até que Ele venha, as portas estão abertas. Então vamos mudar? Vamos eu e você melhorar como cristão? Vamos ter uma vida de santidade, de santificação e de resultados? Atos 4, 13 e 31 diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Como pode esses homens, esses rudes pescadores, sem conhecimento, sem estudo, qual faculdade esses homens passaram? Que escola esses homens passaram? Eles passaram por uma escola chamada Jesus. Bom. Então eles são assim porque eles passaram. Eles estiveram com... Sim, a escola desses homens foi Jesus. Então a coisa muda. Agora eu estou entendendo porque eles têm isso. O homem que eles aprenderam era Jesus. A gente sabe a história desse homem. Então é isso. Quem está na escola de Jesus pode ter esse resultado, com certeza. Porque Ele está aqui pronto a nos ensinar, a perdoar os nossos pecados, a nos ajudar a carregar no colo e dizer: filho meu, eu estou contigo, creia em mim. Então, olha, meus irmãos, dizem que o tempo está difícil, que as coisas estão complicadas, e está mesmo. E eu vivo todos os dias de Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas uma coisa eu tenho orado a Deus e pedido: Senhor, não permita que a minha paixão pelo Evangelho se esfrie. A paixão pela escola dominical, irmão, vocês percebem, eu não consigo ser diferente aqui nas câmeras que eu falo com vocês. Se vocês me encontrarem por aí nas igrejas, por onde eu vou, nos seminários que eu vou, vocês vão ver que eu sou a mesma pessoa. Eu não sou esse homem aqui atrás da câmera e lá fora sou diferente, não. A paixão é a mesma, eu sou um apaixonado, eu acredito nisto. Então, eu estou seguindo, aprendendo a cada dia, a cada manhã, a cada dia que eu venho aqui, a cada momento, a cada vez que eu me relaciono com vocês, eu estou aprendendo e dentro de mim a minha fé está aumentando, porque eu sei que eu estou numa escola maravilhosa e essa escola chama Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Tem mais um texto ainda, Atos 7,55 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus estava à direita de Deus. Aqui estamos falando sobre a morte de Estevão. O cristão, cheio do Espírito Santo até na hora da morte, ele não tem dificuldade nenhuma. Ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus. O céu se abriu e ele viu o Filho de Deus, Jesus Cristo. É isso. O resultado que acontece com uma pessoa cheia do Espírito Santo é isso. Nem a morte nos assusta, nem a Covid, nem nada. Não tem nada que vai nos assustar. Não existe nada que vai tirar um crente cheio do Espírito Santo do trilho, do caminho, da alegria e da paz. Mais um texto, Atos 8,4 diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E Atos 13,52
diz, e os discípulos estavam cheios de alegria no Espírito Santo. E assim a gente termina esse segundo subtópico, vamos ao terceiro e último, os resultados do batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, para esse ponto, eu vou ficar com uma citação do pastor Antônio Gilberto, muito bem declarada quando ele fala sobre os 4 resultados do batismo com o Espírito Santo na vida de um crente. Ele cita, primeiro resultado, edificação espiritual e individual. Pronto. Primeiro resultado, a gente tem a nossa vida edificada, né, espiritualmente e individualmente. 1 Coríntios 14, 4 e 15. Segunda coisa citada por Antônio Gilberto, maior dinamismo espiritual. Marcos 14, 66 a 72 e Atos 4, 6 a 20. Terceira coisa citada, maior desejo e resolução para orar e interceder. Atos 3, 1, 4, 24, 31, 6 e 4, Romanos 10, 9, Romanos 8, 26. E quarta e última citação, maior glorificação do nome do Senhor Jesus, João 16, 13, 14. E assim nós chegamos ao final, resumindo 3 coisas que nós aprendemos nesta lição. Primeiro, trazida aqui pelo pastor Marcos Santana, lá no tópico 1, que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota um mergulho no Espírito Santo, um revestimento de poder visando a capacitação para o serviço e testemunho. No ponto 2, trazido aqui pelo pastor William Barros, o que nós aprendemos? A glossolalia. O que é glossolalia? Línguas estranhas. Ou seja, as línguas estranhas são evidência clara e incontestável do batismo com o Espírito Santo. E finalmente, a terceira coisa que nós aprendemos aqui nesta lição, trazida por esse simples comentário que eu trouxe para vocês, é que o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para anunciar o Evangelho de modo eficaz. E para fechar, eu trago aqui a seguinte palavra, que cada discípulo de Cristo, na atualidade, seja despertado para buscar o batismo com o Espírito Santo. E aqueles que já passaram pela experiência, sejam estimulados a buscar continuamente serem cheios do Espírito Santo, para a edificação e a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E assim podemos encerrar esse vídeo, porque chegamos ao final. Olha, muito obrigado por ficar conosco até aqui, por comentar, compartilhar, se inscrever em nosso canal, curtir, esparramar a nossa mensagem. Deus abençoe você, a sua família, a sua igreja, a sua classe de EBD, os seus alunos, que Deus continue guardando a sua vida. Querendo bom Deus, na semana que vem, vamos estar reunidos aqui de volta com os meus amigos para estudarmos a lição de número 5, cujo título é Os Dons de Revelação. E agora, com muita humildade, convido você a juntar-se a nós numa palavra de oração, que vamos fazer esta oração final juntamente com o pastor William Barros nesse momento. Meus queridos irmãos, oremos e vamos pedir a Deus que, diante de tudo que aprendemos aqui, nós tenhamos esse ano ainda uma grande soma de irmãos tendo a experiência do batismo com o Espírito Santo. Querido Deus, te louvamos nesta aula por tudo que aprendemos até aqui. Pedimos que professores e alunos possam ser tocados e ricamente edificados, para que a tua palavra possa moldar mais uma vez e retocar o nosso caráter cristão. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.